Crónicas pela Igualdade. Uma iniciativa do projeto Igualarte, promovido pela ESDIM e financiado pelo Programa Operacional Potencial Humano, no âmbito do Eixo 7, Igualdade, gerido pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Hoje temos connosco Jorge Esteves, jornalista, 47 anos, casado e pai de 3 filhos, um jovem de 18 anos e um casal de gêmeos com 15. Jornalista de profissão e vocação, há 26 anos que anda nestas andanças, tendo começado a trabalhar na Radiodifusão Portuguesa, acumulando funções de jornalista correspondente da SIC durante 8 anos. Com a junção da rádio e televisão, assumiu as funções de coordenação da Delegação da Rádio e Televisão de Portugal na Guarda. Pessoa de grande sensibilidade para as questões económicas, sociais e culturais, é regularmente convidado como moderador de debates, entre os quais os que estão relacionados com a cidadania e igualdade de género. Muito obrigado, Jorge Esteves, por ter aceito este desafio, este convite para participar nas nossas crónicas pela igualdade. Tenho muito gosto. E gostaria de começar por questionar se é intrínseca esta sensibilidade, este sentir para as questões relacionadas com a igualdade de género, ou se houve algum marco, algo que tivesse marcado esse olhar, esse interesse pelas questões da igualdade de género? Eu acho que acaba por ser intrínseco a quem respeita os direitos humanos, a quem respeita os valores humanos, de facto considerar que todos os seres têm que ser defendidos, todos os seres têm direito a ter uma vida de qualidade e por aí será algo intrínseco. Mas é verdade que fui alertado mais para as problemáticas que ainda existem em pleno século XXI, numa Europa dita civilizada, para as questões que ainda de facto suscita este tratamento, esta forma da sociedade se organizar. De facto, isso de alguma forma preocupa-me e fui sensibilizado mais pelo facto de terem que surgir tantos movimentos, tantas ações, apelar aos direitos das mulheres, a apelar a que não haja discriminação de género. A partir daí, de facto, fiquei mais sensibilizado para aquilo que são os problemas que ainda existem neste mundo moderno, que de facto ainda tem tanta coisa para discutir, tratar de outra forma. Talvez por isso, e também por isso, o convite para animar debates, moderar e colocando também uma questão, por vezes, provocadora, no bom sentido, claro, nas questões que coloca. Gostaria também de questionar o que é que mais o tem surpreendido nos debates que tem animado, nas atividades em que tem participado. De facto, sendo provocador, obviamente que consigo um debate mais animado, mais interessante, porque se há coisa que não gosto é conversa mole. E vemos aí muitas vezes ações em que não se sai do politicamente correto, da diplomacia, em que cada um pretende dizer aquilo que fica bem. Se não formos provocadores, não conseguimos respostas que, de facto, venham de dentro da alma, do coração. E de facto, às vezes provoco mesmo para que, além de suscitar interesse no próprio debate, se consiga sacar dos intervenientes aquilo que têm lá dentro e não apenas aquilo que querem dizer ou que acham que fica bem dizer. Aquilo que mais me admira, de facto, é a quantidade de pessoas que se envolvem neste tipo de ações, que ainda consideram que, de facto, faz muita falta que este tipo de matérias continuem a ser discutidas e que não deixe de se apelar, de se tentar que haja outro tipo de tratamento destas questões. Sendo que eles são abordados, são discutidos, há algum tema que ainda gere maior polémica e que não seja tão consensual? Uma questão que para mim gera sempre polémica é falar em igualdade pela igualdade pura e simples. De facto, eu gosto mais do respeito pela diferença. Se há diferenças entre as pessoas, elas têm que ser tratadas de modo diferenciado para que cada uma tenha aquilo que precisa para si. Portanto, é verdade que é uma expressão que nunca me caiu muito bem, esta questão da igualdade, como eu digo, pura e simples, igualdade pela igualdade. Agora, acho que o respeito pela diferença faz com que respeitemos mais o próximo, porque, de facto,
isto é uma matéria que, para mim, deve ser vista dessa forma. Não há dúvida que, mesmo eu em casa tentando partilhar tarefas, é verdade que em algumas coisas deixo o comando à minha mulher. Acompanho, ajudo, mas em determinadas matérias o comando é dela. Noutras questões, se calhar mais viradas para os bricolagens, aí já o comando é meu e ela ajuda-me. E acho que nisto... Agora, se houver casais em que a coisa funciona ao contrário, em que ele tem mais jeito para a vida doméstica, vida de cozinha, vida das limpezas da casa, ele tenha mais jeito e ela tenha mais jeito para outras coisas, podem funcionar perfeitamente ao contrário, que para mim não me faz impressão absolutamente nenhuma. Não há propriamente para mim tarefas que sejam ou do homem só ou da mulher só. E de facto também fui alertado para essas ações de desvinculação de género e foi aí que de facto tomei consciência deste tipo de ações que vão sendo organizadas no âmbito de programas, até com apoio europeu e apoio de entidades internacionais, para que de facto os homens possam fazer coisas que são tipicamente, historicamente atribuídas às mulheres e passem a dar-lhe outro valor, e também as mulheres façam o mesmo. Eu posso dizer que comecei por fazer reportagem de uma ação aqui na Guarda, organizada pela ADM Estrela, uma das instituições que de facto são muito focacionadas para este tipo de matérias, em que houve uma ação de cozinha saudável para homens, portanto eram apenas homens os formandos dessa ação de cozinha saudável, e depois houve uma de degustação de vinhos gourmet dedicada apenas às mulheres, e aí, de facto, a minha mulher participou, e lá em casa posso dizer que a especialista na escolha dos vinhos é mesmo ela. Passámos então de um campo mais teórico de discussão para um campo mais prático que tem a ver com a partilha efetiva de tarefas na vida de um casal. No seu caso, com 3 filhos, jornalista, em que sabemos que os tempos são outros e a gestão do tempo, do trabalho e da família é sempre mais complicada. Já percebi que também nem sempre é pacífico. Acha que em relação, se fosse mulher, sentia a mesma disponibilidade? Essas coisas como se colocam entre o tempo das mulheres, o tempo dos homens e a gestão das tarefas e da partilha? Eu acho que, de facto, neste mundo ainda continua a ser mais complicada, em regra, estou a falar na generalidade, a vida para as mulheres que para os homens nesse tipo de matérias. Ainda, apesar de as pessoas terem outro tipo de formação, em média, ainda há muita entrega das tarefas domésticas apenas às mulheres, e os homens que chegam a casa e se sentam no sofá a ler o jornal ou a ver televisão à espera que tudo esteja pronto. De facto, lá em casa não se passa propriamente assim, mas, repito, é verdade que as tarefas de cozinha ou de limpezas estão em primeiro lugar. Quem toma as decisões daquilo que é preciso fazer em cada altura é mesmo a minha mulher, e eu ajudo. Alguma recomendação queira deixar aos nossos ouvintes em termos das questões da igualdade? Que, de facto, se apercebam que façam mais regularmente participação nas tarefas que tipicamente atribuem às mulheres, para lhes darem outro valor, de facto ao cansaço que elas acabam por evidenciar ao fim de um dia ou de uma semana de trabalho. Acho que só aí é que de facto percebemos que é precisa muita dedicação, muito trabalho, muito cansaço físico e intelectual para se conseguir ter uma casa em ordem, para se conseguir ter a família em ordem, e de facto, se nós, homens, partilharmos mais essas tarefas com as mulheres, damos outro valor, de facto, àquilo que as coisas demoram, àquilo que é o trabalho que dão. Disso não tenho dúvidas nenhumas. Muito obrigado pela sua colaboração. Espero ter estado à altura. Já agora quero dizer que pertenço a uma empresa, a Rádio e Televisão de Portugal, que também assinou o compromisso antidiscriminação homem-mulher. Portanto, é uma das empresas que se comprometeu com o Estado e com instituições que representam este setor a tratar de modo igual os homens e as mulheres, o que naturalmente me deixa satisfeito trabalhar numa empresa que tem esta visão, esta perspectiva, e que está no rol daquelas que têm estas questões ainda como relevantes. Crónicas pela Igualdade tem o apoio da Rádio Castrense, Rádio Singa, TLA Rádio, Rádio Voz da Planície e Rádio Pax.